aí vem você, cidadão comum, e fala, eu vou construir minha própria casa. Mas você não se faz esse desafio na alvenaria convencional, você faz esse desafio com tijolo ecológico. Por quê? Porque você é malandrão? Porque você é o cara que domina o assunto? Não. Porque todo mundo, quando tem contato com esse material, se dá conta do quão simples ele é e para e pensa, bom, eu acho que eu dou conta de fazer o empilhamento de tijolos que tem um sistema de encaixe. É muito simples, de verdade. Bom, pessoal, eu estava aqui pensando e eu queria compartilhar com vocês um insight que eu tive. Na verdade, acho que eu descobri uma coisa que, de fato, muita gente se pergunta ou muita gente vê acontecer por aí. Que é o seguinte, eu já gravei outros vídeos a respeito da minha opinião, do meu posicionamento sobre autoconstrução. Então vamos lá. O que significa autoconstrução? Você mesmo construir algo para si. Fechou? A maioria das vezes, esse interesse por esse tema, ele vem quando a gente está falando aqui do tijolo ecológico, tá? E aí as pessoas, elas querem saber como fazer elas próprias as suas construções usando o tijolo ecológico. E o meu posicionamento, que vocês já conhecem, né, quem me acompanha há mais tempo, mas eu vou resumir aqui, é o seguinte. Bom, veja bem, você normalmente vai morar e sua família vai morar embaixo de um teto que é a sua casa. Eu acredito que não seja muito responsável da nossa parte construir com as nossas próprias mãos a nossa casa, né? A menos que você seja alguém da área, não me parece ser uma boa ideia. E aí eu dou os seguintes exemplos. Quando você corta uma parte do seu corpo e alguém costura, você vai na costureira? Ou pior, você mesmo costura a sua pele? Não. Você vai no médico. E o médico, quando dá um ponto, o único segredinho que tem é o ponto em si mesmo, que é um nó diferente. Mas colocar a agulha na pele e puxar a linha é algo bem simples. Que qualquer um aqui poderia fazer, tá? Mas você não vai nem numa costureira e muito menos você próprio vai dar ponto em si, certo? Você vai no médico. Vou dar um exemplo mais cotidiano ainda. Se você tem carro, moto, normalmente de tempos em tempos você troca o óleo. Você sabe como é que troca o óleo de carro? Você vai tirar uma porquinha, o óleo drena e você enche por cima do motor. Só. É só desrosquear uma porca, o óleo vaza, você bota numa bandeja, descarta e enche de novo. Você troca o óleo do seu carro na sua casa? Não, você leva numa oficina, no posto ou no mecânico. Por que raios você vai querer construir sua própria casa? E por que tanta gente questiona a possibilidade e tem um interesse verdadeiro, real, de como é que ela vai se organizar para construir a própria casa usando esse cara aqui, que é o tijolo ecológico? Eu descobri a resposta. Vamos lá. Se você for construir com tijolos maciços, tá certo? Então, ignora que isso aqui é um tijolo ecológico modular, ignora que isso aqui tem um sistema de encaixe macho e fêmea, que a hora que eu coloco um sobre o outro ele trava, e com isso eu não erro o alinhamento da parede, ele está me ajudando.
esquece. Vamos supor que são tijolos comuns. Bom, para você construir você tem que ter o conhecimento do traço do cimento ou da argamassa de assentamento, que vai areia, cimento e água numa proporção conhecida, porque se você colocar muito cimento ou muita água, ou se você não fizer essa proporção correta, a argamassa vai trincar, não vai colar o cimento, vai trazer outros tipos de problemas. Se ela for forte demais, ela vai trincar o tijolo. Então você tem que conhecer o traço, você tem que ter uma betoneira ou tem que ter a manha para mexer com a enxada, areia, água e cimento, fazendo aquele vulcãozinho, né, que você vê aí nas calçadas, nas ruas, e aí você faz o vulcãozinho com aquele pó e vai jogando água no meio e vai puxando. Tem que ter a manha, eu já fiz, não é fácil, é até gostoso mexer ali, mas não é muito fácil. E aí você tem que ter a destreza de pegar uma colher de pedreiro, catar aquela argamassa, jogar no tijolo, assentar, ter uma espessura conhecida para assentar um tijolo sobre o outro e manter essa espessura durante toda a sua parede. Imagina que você tem uma sala de 6 metros de comprimento, o que não é muito difícil, você tem que ter a mesma espessura de fora a fora, meu amigo. E outra, lembrando, o tijolo comum não tem o encaixe macho-fêmea, então os tijolos podem estar desalinhados. E depois que você terminou a sua parede, você vai ter que rebocar. E aí você não queira saber o quão difícil é rebocar uma parede. Se ela estiver desalinhada, você tem que fazer a compensação para ela ficar alinhada, aprumada, com o reboco. E aí você tem que jogar essa argamassa na parede, você tem que vir com uma régua de alumínio e sarrafiar, você tem que alinhar toda essa argamassa para que ela fique plana. Isso é muito difícil, muito difícil. E aí, só quem tentou fazer sabe o quanto isso exige destreza e conhecimento técnico. Eu estou falando aqui do tijolo comum, mas isso serve também para o tijolo baiano, por exemplo, né, que é aquele tijolo com 6 ou 8 furos e ele tem uma superfície absolutamente irregular, cheia de ranhuras, né, aqui, que é justamente para aderir melhor o chapisco e a argamassa. Bom, acho que deu para ilustrar minimamente que não é muito simples construir com o sistema tradicional, porque você tem que manusear cimento, areia, argamassa, fazer ali essa camada entre cada fiada. Valorize o seu pedreiro. Valorize o seu pedreiro. Ele é um artista e um artesão para quem faz construção convencional. Tá? Isso não é ironia, é verdade mesmo. Essas pessoas são profundos conhecedores de suas técnicas. E aí vem você, cidadão comum, e fala, eu vou construir minha própria casa. Mas você não se faz esse desafio na alvenaria convencional, você faz esse desafio com tijolo ecológico. Por quê? Porque você é malandrão? Porque você é o cara que domina o assunto? Não. Porque todo mundo, quando tem contato com esse material, se dá conta do quão simples ele é e para e pensa, bom, eu acho que eu dou conta de fazer o empilhamento de tijolos que tem um sistema de encaixe. É muito simples, de verdade. Depois que você fez a primeira fiada e nivelou todos os tijolos, os próximos tijolos que vão ser assentados aqui, eles podem ser assentados com cola branca, PVA, ou melhor ainda, uma cola específica para tijolo ecológico. Você vem com uma bisnaga, passa uma colinha aqui, que é só para travar. Porque depois você vai encher esses buracos com concreto, que é o grout, e ele vai travar e vai criar uma estrutura ainda mais reforçada. Então, a cola entre um tijolo e outro, ela tem uma função temporária, que é para manter essa parede minimamente travadinha até receber o concreto. Porque depois que ela receber o concreto na vertical e na horizontal, isso aqui está absolutamente resistente e travado.
tá? Então, você não precisa ficar com aquela argamassa, colocando tijolo por tijolo, fiada após fiada, nivelando todas as fiadas, tomando cuidado para não ter um desalinhamento aqui a ponto da sua parede ficar fora de prumo. E aí você fala, pô, eu vou fazer também. Então, pessoal, a grande questão que agora que eu estou explicando isso tudo se torna óbvia é a resposta para que tanta gente se incline a fazer autoconstrução com tijolo ecológico é porque é simples, porque é fácil, e é mesmo. E quem teve a oportunidade de trabalhar com essa técnica construtiva viu o quanto é simples e começa a querer fazer coisas. Comigo não foi diferente. Quando eu fiz a minha casa, depois eu fiz o galinheiro, aí eu fiz 2 depósitos de ferramenta, eu fiz uma horta, porque é só encaixar tijolo. E como não é a minha própria casa, é um depósito, um galinheiro, uma horta, eu não travei os tijolos com cola e eu nem coloquei concreto neles aqui, eu apenas contei com o sistema de macho e fêmea que encaixa um no outro. E o próprio peso da parede ou da laje da horta ou qualquer outra estrutura que esteja apoiada aqui, a gente não vive numa região que tem terremoto, correto? Então essa parede dificilmente vai se deslocar, desde que você faça uma fundação ali bem apoiada e tudo mais. Então isso aqui é algo seguro para essas finalidades. E de fato a gente fica inclinado a construir com as próprias mãos, porque o tijolo ecológico é sim, e eu enfatizo isso, uma técnica absolutamente simples de construção, infinitamente mais simples do que a alvenaria tradicional, que a gente não valoriza porque a gente desconhece toda a destreza que tem ali, uma mão de obra altamente capacitada, que é o pedreiro que faz reboco e assentamento de tijolos convencionais. Essa mão de obra é muito mais capacitada do que a mão de obra que faz alvenaria com tijolo ecológico. Não fosse assim, você não estaria aí se perguntando, putz, eu acho que eu vou fazer minha própria casa. Então, a minha sugestão é a seguinte, construa sim coisas com as suas próprias mãos usando tijolo ecológico, mas não a sua casa, né? Constrói outras coisas mais simples que, se der um problema, não vai ser tão grave aí, não vai colocar em risco os habitantes daquele local. Então, faça essa reflexão também. Você concorda comigo? O que você acha? Será que, de fato, na sua opinião, as pessoas querem tanto construir com tijolo ecológico justamente porque elas se deram conta de que é simples? O que você acha?